Estamos juntos mais uma vez, mais um programa sobre o chamado à vivência da radicalidade evangélica, que dentro do processo de conversão de São Francisco, Deus fez a Francisco de Assis. Nos dois últimos programas nós começamos a desenvolver esse tema. Francisco, que atraído pelo crucificado da igreja de São Damião, vai cada vez mais sendo mergulhado num profundo desejo de unir a sua vida à vida e à paixão de Jesus Cristo. E isso vai ser algo sem freios na vida de Francisco, quando ele, como nós já vimos, naquela experiência de estando numa Santa Missa e ouvindo o Evangelho, vai se deixar perpassar pela palavra de Deus. E a partir dali, Francisco vai verdadeiramente mergulhar num segmento incondicional, radical, de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o próprio Evangelho, que é o Cristo. O Evangelho é Jesus. O Evangelho não é simplesmente um livro. O Evangelho, por relatar, está ali contido nos Evangelhos, nos 4 Evangelhos, a vida, os ensinamentos de Jesus. O Evangelho é Cristo, a palavra é Jesus. Jesus é o Verbo, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Muito bem. Mas hoje eu quero começar tratando com você sobre uma realidade que se tornou muito comum na vida de São Francisco. Nós vimos, quando nós lemos o último texto da Legenda dos Três Amigos, que existia uma pessoa que antecedeu a São Francisco, que saudava as pessoas, com a saudação paz e bem. E São Francisco de Assis, lembrando-se desse que os biógrafos vão dizer que seria até um precursor de São Francisco de Assis, assim como São João Batista foi precursor de Nosso Senhor Jesus Cristo, vai dizer que São Francisco começou também a saudar as pessoas com a saudação: o Senhor te dê a paz. Então, eu queria começar o programa de hoje exatamente falando sobre esta saudação que Francisco começou a iniciar nas suas pregações, quando se encontravam. Aquilo que é normal hoje, quando nós nos encontramos com as pessoas, bom dia, boa tarde, tudo bem? Essas saudações, o comum em Francisco de Assis era: o Senhor te dê a paz. Se ele passava por uma pessoa, se ele passava por um esmolé, por um mendigo, por um leproso, por uma pessoa da alta sociedade, independente. Antes de começar uma pregação, Francisco vinha com a saudação: o Senhor te dê a paz. Isso aqui é muito significativo, porque se nós nos lembrarmos a carta aos Efésios 2, ali vai nos dizer que Jesus Cristo é a paz. E no Evangelho de São João, no capítulo 20, a partir do versículo 19, quando Jesus ressuscitado aparece ali, as portas do cenáculo estavam fechadas, os discípulos receosos, com medo, desencorajados, Jesus aparece e o que é que Jesus diz a eles? Qual é a palavra que Jesus diz? Depois você pode até confirmar pegando a Bíblia: Shalom. A paz esteja convosco. Então, essa saudação em São Francisco de Assis, ela não é uma saudação vazia. Ela não é até mesmo uma coisa simplória, assim, um falar por falar. Francisco, ele passa na sua vida essa experiência da paz que é Jesus. E na carta aos Efésios, capítulo 2, vai dizer que Jesus Cristo, ele comunica a paz aos homens, reconciliando o homem com Deus e fazendo a unidade de tudo aquilo que estava disperso e fragmentado no homem, seja fora ou dentro.
Então a obra que Cristo faz em Francisco é uma obra de pacificação, que aqui não tem nada a ver com a ausência de guerra. Quando a gente fala sobre a pacificação, porque, por exemplo, me vem agora aqui a lembrança, Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Teresinha do Menino Jesus entrou no Carmelo com 15 anos, veio a falecer, se eu não estou enganado, com 24 anos no Carmelo. E Santa Teresinha, para quem já leu a autobiografia dela, o epistolário dela, né, que são as cartas, eu já tive a oportunidade de ler, estou relendo agora, nós vamos ver Santa Teresinha dizer que a vida dela no Carmelo foi desde o dia em que entrou, foi uma constante luta, um combate de fé. Mas vamos ver Santa Teresinha dizer que em nenhum momento, ela perdeu a paz. Porque esta obra de pacificação que Deus faz, não é nos isentar de lutas, de batalhas, de provas, porque o próprio Deus vai nos colocar em provas. O próprio Deus, mediante, né, a obra de Deus em cada um, Deus vai nos lançar em noites escuras, né? A mística da noite escura, que é aquele tempo de prova, de noites densas, aonde Deus vai realizando na alma de cada um, de formas muito diferentes, nas medidas proporcionadas à necessidade da santidade de cada um. As purificações, as provações, o próprio Deus vai nos lançar, porque sabe que isso será sadio para a nossa estatura de santidade. Então, porque aqui, isso não estava nem no roteiro, viu? Essa questão não estava nem tanto no roteiro, mas se está vindo é porque o Espírito Santo está inspirando. Até mesmo para poder dizer a você, né? Não se desaprecie, não desperdice, na verdade a palavra que eu quero usar é essa. Não desperdice, às vezes, uma humilhação, um sofrimento, uma dor, uma perda. Se você viver isso em Jesus, com Jesus e por Jesus, oferecendo ao Pai, isso vai ter um fruto na sua vida e até mesmo na vida de muitas pessoas. E até mesmo na vida de muitas pessoas. E você vai ter a experiência de Cristo, que é a paz, da pacificação de Deus, do consolo de Deus, que eu volto a dizer, que não é uma inexistência de lutas, de batalhas, de guerras, de provas, muito pelo contrário. É estar muitas vezes em grandes combates de fé, grandes combates de esperança, grandes noites de purificação, mas com a alma unida a Deus, com a alma integrada a Deus. É o que acontece diferentemente com as pessoas que não têm experiência com o amor de Deus. Quem passa por provações, aflições, até mesmo a nível social, a nível do contexto geral, né? As pessoas vão para o desespero. É diferente de quem se deixa alcançar por Cristo, que é a paz. Vive uma harmonia interior. Então, quando São Francisco, ele saudava nas praças, nas pregações, o Senhor te dê a paz, não era simplesmente uma saudação, uma frase de efeito, não. São Francisco olha para a vida dele, vê a obra de pacificação que Deus realizou na vida dele, vê a harmonia que Deus está realizando na vida dele, vê de onde Deus tirou Francisco, de tanta fragmentação, porque hoje o mundo, e se não tomarmos cuidado, eu e você, nós somos interiormente fragmentados, como um copo de vidro, né? O que é que acontece? Se a gente pega um copo de vidro e a gente joga no chão, o que é que acontece? Muito bem, ele se despedaça, ele fica fragmentado. E talvez nunca mais vá conseguir ser restituído. Você pode até pegar os pedaços grandes até unir, mas vai ter aqueles pedaços bem pequenininhos que você não põe mais. Você não põe mais. Então muitas vezes nós somos fragmentados na busca de tantas coisas e sem sabermos o que nós queremos. A obra de Cristo na vida de Francisco foi essa obra de pacificação.
essa obra de unidade interior. Integrou Francisco nele mesmo, harmonizou Francisco nele mesmo. Então, quando Francisco diz, o Senhor te dê a paz, mais do que uma simples convenção, mais do que uma simples expressão, São Francisco não estava apenas desejando o bem-estar para as pessoas. São Francisco estava fazendo uma saudação com o intuito de tocar no mais profundo, tocar na corda mais sensível da alma de cada homem daquele. Era mostrar que a cada pessoa que escutava aquela saudação, é como São Francisco dissesse, tu és filho de Deus. Dentro de ti existe a fonte que não deixa de jorrar a verdadeira salvação operada por Cristo. Esta é a tua verdadeira saúde. Em ti existe o princípio de toda paz e de todo bem que se chama Jesus Cristo. Quando Francisco deseja, saudando o Senhor te dê a paz, Francisco está dizendo, eu lhe desejo uma felicidade que não é deste mundo. Eu lhe desejo toda sorte de bênçãos, de graças espirituais, físicas, materiais, que este mundo não pode lhe dar. E somente Deus, que é a paz, pode lhe conferir. É a mesma coisa, né? Quando nós abençoamos as pessoas, quando um pai abençoa um filho, né? Porque às vezes a gente vê como gesto casual, realidades do ordinário, né? Um filho que pede a benção ao pai, Deus abençoe. Então, quando a gente põe a mão na cabeça de alguém, né? Quando a gente vai rezar por alguém que a gente impõe a mão, nosso desejo deve ser de ministrar a bênção que é Deus, a paz que é Deus. Então, tudo aquilo que envolve o nome de Jesus traz uma autoridade espiritual para a vida da pessoa. Também porque a oração que você faz não é uma oração sua. É uma oração, e ela precisa ser feita em nome de Jesus, no amor do Pai, pelo poder do Espírito Santo, no nome de Jesus. Tudo que nós façamos deve ser a partir da fonte do amor do Pai, pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Então, quando São Francisco ele dizia, o Senhor te dê a paz. E nós deveríamos, sabe? Tanto é que tem a oração, né? Essa trilhazinha que você escuta aí no fundozinho da minha voz, nada mais é do que a oração de São Francisco de Assis. Oração pela paz. Senhor, fazei-nos instrumentos de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Então aqui a gente vê que o que Francisco reza nada mais é essa experiência com Cristo, que é a paz, que é o bem. Se tem trevas, ele é luz. Se tem guerra, ele é paz. Se tem tristeza, ele é alegria. Se tem morte, ele é vida. Então, quando São Francisco, antes de pregar, abria as suas pregações com esse anúncio da paz, né? Podemos dizer com esse anúncio da paz, que vinha do Senhor. Francisco aqui dava autoridade à sua pregação. Tornava ela operosa. Era como uma semente lançada, né? No coração das pessoas. E isso São Francisco ele trazia exatamente do mais profundo, né? E outra coisa, é bíblico. É bíblico. Desejar a paz, né? Ao outro. Dizer um Deus te abençoe, né? Ao outro. Nós deveríamos ter esse costume. Eu, particularmente, procuro muito me exercitar nesse costume, né? Se eu pego uma carona, se eu pego um transporte, né? Deus te abençoe. E nessa hora eu procuro usar a minha inteligência.
Em que sentido? Saber o que eu vou falar agora. Eu quero desejar a esse motorista, eu quero desejar a esta pessoa, eu vou dizer a ela, Deus te abençoe. Eu devo impregnar minha consciência. O que é que eu vou dizer agora? Eu estou dando uma riqueza, estou dizendo, Deus te abençoe. Não é um tchau, um até logo, muito obrigado. Não é uma cordialidade, que é bom, né? Que é bom, a boa educação. Mas é mais do que uma cordialidade, é mais do que um gesto de educação. Eu estou dando uma bênção. Deus abençoe. O Senhor te dê a paz. É bíblico. É bíblico. Nós vemos lá os anjos, quando Jesus Cristo nasce, né? Os anjos, no Evangelho de São Lucas, o que é que os anjos dizem? Aqueles homens, paz na terra aos homens queridos de Deus. A paz chegou na terra e a paz é Jesus. E essa paz quer adentrar o coração do homem. É isso, por isso que Jesus faz a saudação do Shalom aos discípulos. Eles estavam com medo, desesperançosos, e agora Jesus morreu, e agora ai de nós que largamos barco, largamos família. O Senhor fez tantos milagres, nós vimos tantos prodígios, mas agora está morto e estão nos perseguindo. Aí Jesus, conhecendo a aflição daqueles corações, a angústia, o desespero daqueles corações, a profunda tristeza, Jesus aparece ressuscitado e diz, Shalom, a paz esteja convosco, a palavra de Deus diz, e eles foram tomados de uma intensa alegria. Meus amigos, o mundo não conhece a paz. Para as Nações Unidas, né? Para as potências mundiais, até podemos dizer, até é uma ameaça de paz, né? Porque hoje o poderio armamentar é tão grande que a ameaça é apertar um botão. Então tem ignorantes aí, que eu vou usar a palavra ignorantes, porque se acham alguma coisa, porque se dizem potências mundiais, porque se apertar um botãozinho manda um míssil ali, então por isso se acham dono do pedaço, né? E até se acham autores da paz, porque quando quiserem podem criar uma guerra nuclear, podem criar uma outra guerra aí. Então o mundo tem essa concepção de paz. A paz é onde não há guerra. A paz é onde não há conflitos. Não, a paz é Deus. A paz é Jesus. Eu convido você que possa estar passando por algum conflito familiar, por algum conflito interior. Eu convido você a você dizer a si mesmo, Evandro, o Senhor te dê a paz. Ou então ministrar e pedir a Deus, Senhor, comunica a tua paz a esta situação. Comunica a tua... Você vai ver que vai começar mudando em você. É muito interessante, nem a realidade exterior muitas vezes que muda. Não primeiramente a realidade exterior. Deus vai começar mudando você, o seu interior. E aí você vai começar a se ver diferente da situação, como uma nova autoridade, com uma nova perspectiva, cheio de esperança, cheio de alegria. Então era isso que São Francisco queria desejar. Era isso que os apóstolos de Nosso Senhor desejavam quando anunciavam Jesus, aquele que reconciliou para sempre o céu e a terra. E também nós devemos comunicar-nos esta saudação e comunicarmos as realidades que estão ao nosso redor. Paz e bem. O Senhor te dê a paz. Sobre esta situação, a paz. Rezar pelos filhos, comunicando a bênção e a paz de Jesus. Pelas famílias, pelos matrimônios, pela vida profissional. E isso, meus amigos, é trazer a consciência ativa da presença de Deus nas nossas vidas. Uma coisa que eu quero ver com você agora, depois de termos falado desta saudação que Francisco fazia antes do início das suas pregações, até mesmo era o seu bom dia, o seu boa tarde a todos aqueles que passavam por ele, quando ele dizia o Senhor te dê a paz.
eu gostaria de falar desse ato de Francisco de Assis, né? Desse ato de pregar a doutrina. Francisco, que trazia em si também esse carisma muito forte, esse carisma da pregação, de evangelizar, de pregar a palavra de Deus, e que vai usar o texto, né, que nós lemos, vai falar que Francisco proclamava a verdade da simples doutrina. E o que é hoje, né, a doutrina cristã? Uma pessoa ser doutrinada não é simplesmente uma formação intelectual. Uma pessoa ser doutrinada, por exemplo, quando nós estudamos o catecismo, é doutrinar. Mas doutrinar não é somente inchar a inteligência. Doutrinar uma pessoa é lançar ela naquela dinâmica experimental da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Doutrinar uma pessoa não é simplesmente a doutrina cristã. O que é que São Francisco pregava? A doutrina cristã. Que não é propriamente uma doutrina. Não é uma doutrina humana. Mas é o Espírito de Deus. É o próprio Deus. A força, a autoridade não era um carisma humano de Francisco de Assis. Era aquilo que ele falava. E ele não falava de uma coisa, de teorias, ele falava de uma pessoa. Ele falava de Jesus Cristo. É por isso que nosso Senhor Jesus Cristo, quando vai subir aos céus, o que é que ele vai dizer aos apóstolos? Jesus não manda os apóstolos fazer muitas coisas. Jesus manda os apóstolos fazer duas coisas. Batizem e anunciem a palavra. Preguem a palavra. Preguem tudo aquilo que eu vos ensinei. Porque tudo que eu vos ensinei, eu ouvi do coração do Pai. Tudo que Jesus falou aos homens naqueles 3 anos de vida pública, era aquilo que Jesus, com o Pai, é Deus. Amor, esperança, alegria, misericórdia. Então o pregar para Francisco era algo que se tornou habitual. Agora, o Papa Francisco, na Evangelii Gaudium, ele vai dizer uma coisa muito interessante. Ele falando da realidade do anúncio, né? A alegria do anúncio do Evangelho no mundo em que nós vivemos. Anunciar o Evangelho diante até mesmo de um certo mundanismo espiritual. Olha o que o Papa Francisco diz. O mundanismo espiritual, que se esconde por detrás de aparências de religiosidade e até mesmo de amor à igreja, é buscar, em vez da glória de Deus, a glória humana e o bem-estar pessoal. É aquilo que o Senhor censurava aos fariseus, quando Jesus dizia: como vos é possível acreditar se andais à procura da glória uns dos outros e não procurais a glória que vem do Deus único? Dizia o Papa Francisco, isso é uma maneira sutil de procurar os próprios interesses e não os interesses de Jesus Cristo. É o que o Papa Francisco vai chamar também de fazer carreirismo na igreja. Porque o que é que acontece? São Francisco, quem não conhece São Francisco de Assis, né? Quem é que não tem devoção? Eu acho que de 10 pessoas, 5 têm devoção a São Francisco de Assis. São Francisco se tornou um nome, o santo talvez mais popular. Um gigante de santidade. Mas por que foi assim? Aconteceu na vida de Francisco aquilo que a palavra de Deus diz. Quem se humilha será exaltado. E quem busca a sua glória, esse será humilhado. Jesus na parábola vai dizer, quando vos convidardes para ir para uma festa, busque o último lugar, para que você não seja humilhado. Para que você não escolha os primeiros lugares e o dono da festa chegue e diga assim, saia daí e vá lá para o fundo. E como Santa Teresinha do Menino Jesus
também vai dizer, né? Eu sempre procurei o último lugar. E porque procurei sempre o último lugar, nunca perdi a minha paz. Então buscar reconhecimento, até mesmo buscar servir a própria igreja, o próprio Cristo, né? Que é isso que o Papa Francisco chama de mundanismo espiritual, buscando a sua glória, o seu reconhecimento, o seu bem-estar pessoal, essa aparência de estar trabalhando para a glória de Deus, quando se está trabalhando para si mesmo. Então, São Francisco de Assis, ele quando pregava a verdade de tão simples doutrina, ele vinha com esse desejo de cada vez mais glorificar o nome de Deus. E aí o que é que vai acontecer? Vai acontecer aquilo que ele não tinha interesse. Vai acontecer aquilo que ele não teve a intenção. Outros homens começaram a querer viver aquilo que Francisco vivia. Ou seja, o testemunho de Francisco arrastava. Tanto é que hoje é uma ordem, né? A ordem mendicante dos franciscanos. Os franciscanos hoje é uma ordem. São Francisco, quando teve aquela experiência ali, que foi definitiva, com o crucificado da igreja São Damião, São Francisco, eu vou fundar uma ordem, eu vou buscar agora homens de todos os canos. Não, ele disse, eu vou viver. Esse Deus apaixonado que me ama, que me transforma, que suscita em mim um amor por ele, eu vou querer amá-lo. Eu vou querer me unir à sua paixão. Só que é a semelhança de Cristo. Jesus atraía multidões. Jesus atraía milhares. A gente vê o Sermão da Montanha, né? Quadros que são pintados, os filmes que passam e mostram milhares de pessoas, né? A gente vê o relato da cura do paralítico, aqueles amigos que vêm com o paralítico, estava tão cheio o local que os homens tiveram que botar o paralítico para descer pelo telhado. Então Jesus arrastava, atraía. Porque o que Jesus tinha, enquanto homem, ele trazia em si o desejo do conhecimento do amor do Pai. Enquanto Deus, ele é Deus. Mas nós devemos arrastar por um testemunho que nos mostra e nos faz sermos semelhantes a Jesus. E só assim verdadeiramente nós evangelizaremos. E converteremos. Na verdade, nem converteremos, que a gente não converte ninguém. Eu não converto ninguém. Você não converte ninguém. Quem converte é Deus. Nós somos meros instrumentos, né? Como disse o Papa Bento XVI quando foi eleito Papa, né? O que me pacifica e me tranquiliza é que Deus sabe trabalhar com instrumentos insuficientes. Pois é. Nós devemos então dizer, Senhor, estou aqui ao serviço da tua igreja, mas eu sou um instrumento insuficiente. Eu sou um instrumento fraco, Senhor. E é nessa fraqueza que deve se manifestar a glória de Deus. Para que também você não se arrogue. Agora, não, eu sou pecador. Eu sou tão fraco. Entendeu? Eu ficar aqui na minha vidinha. Não, meu irmão. Faça como Francisco. Reconhecedor dos seus limites, da sua fraqueza, mas reconhecedor do amor e do poder de Deus. Tomado pelo amor de Deus. Possuído pelo amor de Deus. E por isso ia para pregar esse amor. Paz e bem. O Senhor te dê a tua paz. E falava do amor de Jesus Cristo. E aí foi atraindo. É o Bernardo, né? aquele homem sábio, nobre, rico, que de repente chega para Francisco e diz, vou vender toda a riqueza que eu tenho e vou fazer com você, vou dar aos pobres e vou te seguir. E foi atraindo. Mas não foi simplesmente Francisco, mas o espírito evangélico que Francisco vivia. O espírito evangélico, ou seja, Jesus Cristo que Francisco imitava, que atraiu tantos homens. E que veio atrair também tantas mulheres, né? Porque atrai Santa Clara, e aí Santa Clara, discípula de Francisco,
que era discípulo de Jesus Cristo, vai também deixar a burguesia da sua família, vai atrair outras mulheres, outras jovens. E acaba fundando, podemos dizer, o ramo feminino do franciscanismo, que são as clarissas. Então a gente vê esse dinamismo da ação de Deus, da obra de Deus, na vida de santos e santas como esse. E isso deve, assim, nos tomar de um entusiasmo, nos tomar de uma alegria, nos encorajar a cada dia, a cada instante. E pedirmos a Deus esta graça. Senhor, que eu não seja como água estagnada, que apodrece. Senhor, que eu não esteja vivo, mas na verdade semelhante a um corpo morto. Dá-me a graça, Senhor, de ofertar a minha vida. Porque é muito interessante, São Francisco de Assis, ele vive primeiramente toda uma experiência com Deus, de ser enchido por Deus, do encontro com Deus. Mas logo depois é traduzido de outra forma, ele começa a querer ofertar a sua vida. Ele começa a querer, deseja ardentemente igualar a sua vida à vida de Cristo, à paixão de Cristo. E atenção, se você não traz esse desejo no seu coração agora, se você não encontra em você esse ímpeto, esse desejo de falar do amor de Deus, de cuidar das coisas da casa, cuidar do esposo, cuidar do marido, cuidar do filho, cuidar do trabalho, mas se você encontra esse desejo também que incomoda, de querer falar do amor de Deus, porque você pode, no seu trabalho, no seu colégio, na sua faculdade, seu vizinho, no cotidiano, no rotineiro da sua vida, no usual da sua vida, você pode trazer esse fogo do Espírito Santo de Deus, que quer botar para fora, né? Essa experiência que você tem deste Deus que lhe ama, que lhe resgatou das trevas. Não é assim? Quantas pessoas, quando são alcançadas por curas e milagres, né, tem um desejo de pegar um microfone e testemunhar. Por quê? Porque é algo latente dentro, né? Algo que grita. Não tem como eu não falar. Que eu estava para morrer e Deus me curou. Que eu era cego e Deus me fez enxergar. Que eu era aleijado e Deus me fez andar, seja fisicamente ou espiritualmente. Então também devemos pedir a Deus, Senhor, abrasa o meu coração. Abrasa o meu coração. Para que também eu, como Francisco e tantos outros santos, traga dentro de mim esse fogo vivo, esse desejo vivo de querer falar do teu amor para as pessoas. Que Deus possa nos ajudar, que a cada raiar de dia, que a cada manhã que nos virá, Deus nos encha, Deus nos acenda desse desejo e desse fogo. E até mesmo porque, meus amigos, tem tanta gente aí, né, que não conhece a Deus. Tem tanta gente que às vezes está esperando só a saudação. Do Senhor te dê a paz, de Deus te abençoe, de olharmos para as pessoas com mais piedade, generosidade, um sorriso no rosto, de dedicarmos tempo a alguém que está num leito de morte, a alguém que tem um câncer, a passarmos na rua e aquela pessoa, muitas vezes eu digo isso primeiramente a mim, viu? Ao passarmos na rua e vermos aquele pobre, aquele mendigo, que às vezes tem uma moedinha, e a gente às vezes balança a cabeça, não, meu irmão, não tenho não. Aí a pessoa, se a pessoa está ali, tem uma moeda, aí ou você tem a moeda, né? Ou não tem a moeda, mas ir além. Dizer, tem uma moeda não, então eu tenho aqui, mas vem cá, como é o seu nome, filho de Deus? Por que você está assim na rua? Você sabe que Deus te ama? Imaginar que isso pode transformar aquela vida da noite para o dia. São Francisco de Assis e Nossa Senhora intercedam por nós,
nos ajudem a sermos verdadeiros discípulos e ministros da paz, que é Jesus. Até o nosso próximo programa.